Bem-vindo todos ao Canal Médico. Hoje temos um tema especialmente preparado e muito interessante que diz respeito à morte súbita e ressuscitação cardiorrespiratória. Nosso convidado é um convidado especial, cardiologista, Dr. Mauro Alves, professor Mauro Alves, com uma larga experiência nesse tema. Professor Mauro Alves é Fellow, um grande currículo, Fellow of American College of Cardiology, também da European Society de Cardiologia e mestre em Cardiologia pela Universidade Federal Fluminense, demais de doutor em Cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Academia Brasileira de Medicina Militar e da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. São muitos títulos, nós fizemos aqui apenas um resumo da carreira brilhante que tem o nosso dileto professor Dr. Mauro Alves. É com ele e com entusiasmo que eu o cumprimento e agradecer antecipadamente a sua participação nesse dia de hoje, abordando um tema que eternamente será atual. Eu queria inicialmente agradecer ao Canal Médico, na pessoa do meu querido confrade, Dr. Ederson Torinho, confrade da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, dizer que o assunto que nós iremos abordar tem a morte súbita, tem sua relevância pela sua alta prevalência. Nós iremos aproveitar esse espaço educacional para relembrar o reconhecimento de uma parada cardíaca e, mais do que isso, tentar atualizar em relação a esse assunto. Professor Ederson, quando a gente fala em alta relevância, nós estamos falando em 1 milhão de mortes súbitas ano no mundo, aproximadamente 370 mil mortes súbitas nos Estados Unidos, segundo o American Heart, aproximadamente 357 mil mortes súbitas ano no nosso país, segundo a Sociedade Brasileira de Arritmologia, a SOBRAC. Então, por isso, por si só, a gente vai ver que é um assunto altamente relevante. Muito bem. Penso mesmo que já deve ter tido uma grande experiência em torno desse tema, né? Você se deparar com uma reunião, como me contou ainda há pouco, uma paciente que sofreu dor precordial e vocês tiveram que elaborar esse diagnóstico e tratamento imediato. Coisa que, nessas circunstâncias, exige urgência, pensamento rápido e decisão rápida para salvar a vida do paciente. É isso mesmo? Perfeito, professor. Eu queria, para o ponto de vista pedagógico, a gente pudesse passar o primeiro slide. Na verdade, professor, a primeira menção bíblica de uma ressuscitação cardiopulmonar, segundo alguns autores, foi quando Deus sopra na boca de Adão, dando-lhe vida. Mas aí, no caso, não é uma ressuscitação, ele está dando vida. Portanto, o primeiro relato, na verdade, é uma manobra cardiopulmonar, inclusive consta no livro bíblico dos reis, foi descrito pelo profeta Eliseu, que reanimou um jovem filho de uma viúva. O próximo, Bruno. É importante a gente estabelecer alguns conceitos. Sempre é difícil em medicina a gente falar sobre conceitos, sobre definição, sobre classificação, sempre haverá imperfeição. Mas do ponto de vista de elucidação e de clareza, é importante para a gente poder se situar na temática. Segundo a Organização Mundial de Saúde, define morte súbita como aquela morte inesperada dentro de 1 hora do início dos sintomas, ou em caso de morte não testemunhada quando a vítima foi vista em boas condições de saúde em 24 horas prévias ao evento. As causas principais são as cardíacas, mas evidentemente tem várias outras causas não cardíacas. Por exemplo, uma hemorragia subaracnoídea ou um choque anafilático com colapso circulatório, mas a principal tem com sua origem o coração. O mecanismo são as arritmias cardíacas que vão levar a uma parada cardíaca. E a evolução é o óbito propriamente dito, não revertido, ou uma morte súbita abortado. O que é uma parada cardíaca ou uma parada cardiorrespiratória? Ela é definida como a cessação, parar subitamente a atividade mecânica do coração, que é detectada pela ausência de sinais de circulação e clinicamente manifestada por irresponsividade, perda, ausência do pulso e ausência da respiração, ou uma respiração agônica, a gente chama de gasping. Aí a forma pode ser inesperada, como nós já dissemos anteriormente, uma morte súbita ou não.
A evolução também é a mesma da morte súbita, ter morte propriamente dita como desfecho, ou a gente conseguir abortar através de uma parada cardíaca revertida. O conceito de parada respiratória é definida como a cessação dos movimentos respiratórios com ausência de uma ventilação pulmonar eficaz. O coração ainda pode continuar batendo, mas evidentemente que vai acabar parando se a gente não conseguir reverter essa situação inicial. E a última conceituação que eu gostaria, próximo, Bruno, por gentileza, é em relação ao comódio corde. O que é comódio corde? Vem do latim agitação do coração, que é causada por traumas de golpes no tórax. Então, aquele indivíduo jovem que está desenvolvendo futebol americano ou um beisebol e leva um trauma no peito, leva a um quadro de arritmia, parada cardíaca e morte. Nesses casos, pela definição da literatura, trauma não é considerado morte súbita. Embora a morte aí seja inesperada, a gente vai ver as pessoas falando morte súbita por comódio corde. Pela definição da literatura inicial, se foi trauma, não seria conceituado como morte súbita, embora, evidentemente, foi uma morte inesperada. Próximo slide, por gentileza, Bruno. O que pode causar uma parada cardíaca? Várias coisas. Aí a gente tentou citar as principais. Um afogamento, uma overdose, a parte elétrica, uma causa elétrica, um engasgo. Mas a principal está ali no centro, são as causas cardíacas. Em abril de 2019, nós tivemos um evento no São Paulo Fashion Week, que um jovem de 26 anos, um modelo chamado Thales, na passarela, tem uma morte súbita. Mas quem era o Thales? O Thales era um jovem que não fumava, não era hipertenso, praticava exercício, não fazia uso de nenhuma substância ilícita e a família desconhecia se ele teria tido uma cardiopatia prévia, desconhecia sobre esse fato. O diagnóstico do ML veio causa cardíaca e com causa imediata da morte, edema agudo de pulmão. Então a causa básica foi uma causa cardíaca desconhecida e a causa imediata foi edema agudo de pulmão. O último conceito que eu gostaria de falar é a gente poder diferenciar o que é uma doença congênita, o que é uma doença hereditária e o que é uma doença genética. Doença congênita, o indivíduo nasce com ela, né? Ela pode ter causas genéticas ou não. Um exemplo de uma doença congênita com causa genética, a trissomia do 21. Um exemplo de uma doença congênita de causa não genética, o uso da talidomida, né, a popular talidomida, que era dada para grávida para evitar náuseas e vômitos e levava a malformação. Uns exemplos cardiológicos de doença congênita, a síndrome de Wolff-Parkinson-White e a ponte miocárdica. A ponte miocárdica é quando eu tenho uma tunelização num segmento da coronária e que durante a sístole eu posso ter um quadro isquêmico. Embora seja mais raro, pode levar o indivíduo também à morte súbita. Doença hereditária, eu sempre vou ter alteração no DNA e vou passar de geração para geração. Doença genética, nem sempre será hereditária. Por quê? Eu posso estar iniciando primeiramente naquela geração e não ter vindo de geração anterior. Então, sempre uma doença hereditária será genética, mas nem sempre uma doença genética será hereditária. Exemplos de doenças genéticas em cardiologia, cardiomiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica do ventrículo direito, canalopatias como síndrome do QT longo, síndrome de Brugada, são poucos, evidente, são muito mais do que isso, mas são poucos exemplos que podem levar o indivíduo à morte súbita. Próximo slide, por favor, Bruno. Aí tem uma foto que foi realizada ano passado num curso de arritmologia e eu estou com um eminente arritmologista espanhol, o Dr. Josep Brugada, que junto com seu irmão Pedro Brugada, em 1992, descreveu essa síndrome que leva o nome da família, síndrome de Brugada, que pode levar à morte súbita. Queria que a gente guardasse essa data, 1992, foi quando ele fez a descrição. Essa foto foi realizada ano passado. Próximo, por favor. Bom, o fato é que quando uma morte súbita ocorre em jovens e é televisionada, a repercussão midiática é enorme. Estava conversando com o professor Torinho, ele estava lembrando aqui dos jogadores de futebol, né? Então, quando o Thales, esse exemplo que a gente deu no São Paulo Fashion Week, é televisionado, um jovem, as pessoas têm uma repercussão muito maior. Quando a gente vê um fisiculturista usando testosterona e levando à morte súbita, e um jovem, a repercussão é muito grande. Quando a gente vê pessoas fazendo uso inadequado de opioides, como a fentolamina,
a repercussão é dantesca, porém, a maior incidência de morte súbita, ela vai aumentando com a idade. Então, nesse grande universo de morte súbita, quando eu estou vendo um jovem, seja por um opioide, né, uso inadequado de testosterona, ou um jogador de futebol, como o professor Torinho estava lembrando aqui, que se deu lá com o jogador Serginho, no Morumbi, em 2004, 20 anos depois, com um jogador esquerdo do Nacional do Uruguai, no mesmo Morumbi, isso aparece na televisão, a coisa é mais dantesca. Mas esse grande universo, a principal causa é no adulto e é no idoso. E aí o principal vilão, professor, são as doenças arteriais coronarianas, não é o opioide, não é, embora o opioide seja até matéria de capítulo da ACLS, a principal causa desse grande universo são as mortes súbitas. Próximo slide, por gentileza. Um pouquinho e rapidamente, de uma forma bem simples, da fisiopatologia da parada cardíaca. Coração para de bater, tem diminuição do fluxo sanguíneo, isquemia, isso leva a uma perda da integridade da membrana celular. Faz com que o potássio saia da célula, entra sódio e entra cálcio. O sódio carrega consigo muitas moléculas de água, camada de solvatação, isso leva a um edema celular. Evidentemente que isso no cérebro, um espaço restrito, vai levar ao aumento da pressão intracraniana. E a gente sabe, por fisiologia, que a pressão de perfusão cerebral nada mais é do que a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. E que se eu elevar a cabeceira do leito a 30 graus, eu diminuo a pressão intracraniana e, consequentemente, aumentaria a pressão de perfusão cerebral. E estudos têm feito isso em termos de parada respiratória. Só que no momento ainda ela não é recomendada, exceto no contexto de ensaios clínicos. Próximo slide, por favor. Bom, diante, doutor Torinho, de todo esse cenário, em 1982, lembra da data lá do Brugada? Foi exatamente quando ele descobre a síndrome que pode levar à morte súbita. É formado o ILCOR, que é uma aliança internacional de comitês de ressuscitação. O Brasil não é um membro permanente. Então a gente tem comitê no mundo inteiro, na Ásia, na África, na Europa, nos Estados Unidos, o America Heart. O America Heart também disponibiliza um curso teórico prático pago, que é o ACLS, aportuguesando Suporte Avançado de Vida em Cardiologia. Próximo slide, por gentileza. Esse curso, a gente passa por várias estações, BLS, né, vias aéreas avançadas, taquiarritmias, bradiarritmias, ritmos chocáveis, ritmos não chocáveis, restituição da circulação espontânea, a gente passa por megacode, vamos para uma prova teórica prática e é preconizado pelo America Heart que o cardiologista que está na linha de frente realize esse curso a cada 2 anos. E sendo aprovado, a gente recebe um certificado do America Heart, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá, o nosso que a gente realizou agora em abril do ano passado. Próximo slide. Então é muito interessante a feitura desse curso, para quem pode. Também nos anos 90, o America Heart cria a chamada corrente de sobrevivência ou corrente de sobrevida, que é um conjunto de ações que visam a salvar a vida do paciente com parada cardiorrespiratória. E é exatamente esta corrente que nós iremos abordar aqui, professor. Essa corrente, até 2024, eram 3 correntes: intra-hospitalar, extra-hospitalar, se era em adulto ou pediatra. A partir de 2025, ele passa a usar uma corrente única, só botando mais uma ação, uma 7ª argola no paciente recém-nato. Isso a gente vai abordar no final. Próximo slide, por gentileza. Então, qual que seria a primeira ação? Avaliar a segurança do local. A gente fazer o questionamento: será que eu posso ajudar aquele indivíduo que está ali caído? Representa um risco grave de dano físico à minha vida se eu for socorrê-lo? E aí, professor, eu me lembro de um evento que ocorreu, meus filhos eram pequenos, eu estava num feriado levando para passear, e um sujeito atropelou uma senhora e fugiu. E eu parei para ajudar. Naquele tumulto, começa a chegar uma porção de pessoas, eu fui perguntar a um senhor se ele fazia parte da família, ele por quê? E foi tentar me agredir. No momento da confusão, você fala em A, um indivíduo entende B, o indivíduo fala B, você entende C. Então, se no cenário você não tem condições de socorrer, você pode não tentar fazer essa ajuda, porque você vai botar a sua vida em risco e a vida daquela pessoa que você quer salvar. Então, a primeira coisa que você deve fazer ao verificar uma situação semelhante a essa é verificar se aquele cenário te dá condições de segurança. Próximo slide, por gentileza.
O segundo, você vai checar a responsividade. Então, você vai pegar no ombro, você está bem, o senhor está bem, a senhora está bem. Então, o cenário é seguro. Vou testar a responsividade. A próxima ação seria pedir ajuda. O próximo, por favor. Eu vou pedir ajuda. Vou ligar para o 192 e pedir um desfibrilador, aquela maquininha que dá choque. E aí vou ter 3 situações. Eu estou chegando, estou sozinho e vejo uma pessoa cair. Vou lá, está seguro o cenário, não é perigoso. Eu vejo se ela é responsiva, ela não é responsiva. Eu, antes de qualquer coisa, eu vou pegar o telefone e vou pedir ajuda. 192, no nosso caso aqui, né? E, por favor, essa pessoa não está respondendo, está em tal área, traga o desfibrilador. Se não souber o nome do desfibrilador, se é uma pessoa leiga, traga aquela maquininha de choque. Primeiro cenário. Segundo cenário, eu tenho outras pessoas ali. Aí eu vou, já vi que está responsiva, vou determinar que uma especificamente e vou apontar para ela, você telefona para o 92. Se eu peço alguém para ligar para o 92, ninguém liga, um deixa para o outro. Então, joga a responsabilidade para uma pessoa. Liga para o 92, peça ajuda e manda trazer a máquina que dá choque, o desfibrilador. Terceira situação, eu estou sozinho, vejo uma pessoa caída, mas não sei quanto tempo ela está caída. Nessa situação, ao ver que ela está irresponsiva, eu vou ver se ela está respirando e se ela está tendo impulso e vou começar com as manobras. Então, veja bem, nos 2 primeiros cenários, eu não comecei com manobra, eu pedi ajuda ou mandei alguém pedir ajuda. Agora sim, próxima ação. Eu vou ver, ouvir e sentir se o indivíduo respira e, simultaneamente, checar o pulso carotídeo. Nessa posição, eu estou vendo se o tórax do indivíduo está levantando, estou ouvindo se ele está soprando e estou sentindo o sopro dele, se ele estiver existindo, dentro do meu rosto, né? E, simultaneamente, eu vou ver se tem um pulso carotídeo. Vamos partir do pressuposto, então, ele é irresponsivo, pedir ajuda, não está respirando, não tem pulso. Próxima ação, por gentileza, próximo slide. Vou iniciar a compressão torácica externa. Vou fazer 30 compressões seguidas de 2 ventilações. E entre as 30 compressões e a seguir as 2 ventilações, eu vou ter que abrir a via aérea do indivíduo para ventilar, né? Isso de uma forma sincronizada, ou seja, 30 compressões, paro. Se eu estou sozinho, eu mesmo vou ventilar o indivíduo. Se tiver outra pessoa ajudando, eu paro para aquela pessoa ventile. Então, estamos, por exemplo, numa via pública. Isso é forma sincrônica. Compressões, 30 ventilações. Continuo o próximo ciclo. 30 compressões, 2 ventilações. Próximo slide, por gentileza. Bom, é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, professor Torinho, sobre o soco precordial. Ainda é preconizado o soco precordial. A América Racha diz que em raras situações. Por quê? Eu vou, na verdade, desenvolver em torno de até 5 ou 6 joules. Quer dizer, muito pouco. Para você ter uma ideia, um desfibrilador monofásico são 360 joules. Um bifásico são de 120 a 200. Um soco só dá 6 joules. Então, qual seria uma rara situação em que eu tivesse com um paciente no hospital, monitorado, estou vendo o tipo de arritmia, parou e sei de antemão que o desfibrilador vai demorar muito. Então, na verdade, a gente não deve perder tempo com um soco precordial. Quais seriam as complicações possíveis com uma compressão, né, uma massagem cardíaca? Fratura da costela, um pneumotórax no indivíduo, eu tenho uma embolia gasosa, uma ruptura do baço ou uma ruptura do fígado, não é hepática. Evidentemente que essas complicações são nada diante da possibilidade de fazer uma pessoa voltar a viver, né? Posicionamento dessas compressões. Eu vou ver o final do externo, 2 dedinhos acima do finalzinho do externo, né, que é o apêndice linfóide, numa linha imaginária entre os 2 mamilos, vou botar minha mão centralizada. Ação seguinte, por favor. E essas massagens devem estar com as mãos entrelaçadas, com a mão dominante embaixo. Isso é muito relativo. Ele preconiza que a mão dominante esteja embaixo. Eu prefiro fazer o inverso. Então, acho que deve ser uma coisa muito individual. Os braços devem estar esticados no centro do tórax do paciente, num ângulo de quase 90 graus. Eu devo afundar o tórax de 5 a 6 centímetros. Os americanos falam em 2 polegadas, que dá em torno de 5 e poucos centímetros. Nem mais, nem menos. Devo deixar retornar o tórax. Eu não posso ficar com a mão parada lá. Eu comprimo e deixo o tórax retornar, né? E alternar o socorrista a cada 2 minutos. Ou antes disso, se ele tiver fadiga. O tronco deve ser efetuado com o paciente em uma superfície rígida, né? Firme, e o tronco dele está aproximadamente ao nível do joelho do socorrista. Eu estou de joelho, ele está deitado, está mais ou menos nesse nível.
Próximo slide, por gentileza. O American Heart, ele recomenda que as massagens cardíacas sejam feitas no ritmo de 100 a 120 compressões por minuto. E aí tem uma musiquinha, né, que é um vídeo do Stay Alive, do Bee Gees, que ajuda a gente memorizar esse ritmo. Tem uma musiquinha também em português, Meus Bons Amigos, do Barão Vermelho. Tem outras músicas também que tem mais ou menos o mesmo ritmo similar. Então eu vou fazer aquela compressão. Eu aqui não estou na posição correta, evidentemente, que está 90 graus. Eu vou fazer a compressão, né? E vou liberar a minha mão, vou ficar com peso nesse ritmo. Então a musiquinha dá esse ritmo que eu tenho que fazer para ter uma boa massagem cardíaca, uma massagem cardíaca ineficaz. O próximo slide, por favor. Bom, fiz as 30 compressões, agora eu vou à abertura das vias aéreas, após as 30 primeiras compressões. Eu vou inclinar a cabeça, o head tilt, e vou elevar o queixo, o chin lift. Está ali a figura à esquerda, demonstrando como eu devo fazer. Se o indivíduo tem um trauma cervical, eu devo ter uma certa preocupação em fazer essa manobra, que eu posso lesionar a medula, né, e causar uma paraplegia nele. Que também, segundo o médico Rasco, passa a ser secundário diante da possibilidade de eu fazer uma pessoa sobreviver. Mas no caso de uma suspeita, eu posso fazer a elevação, né, a anteriorização da mandíbula do indivíduo, que é o jaw thrust. Nesses indivíduos que eu preciso abrir a via aérea e tem essa suspeita de uma lesão da medula. Se eu não estiver conseguindo com essa manobra, nesse paciente que tem suspeita de trauma cervical, paciência, eu preciso de uma boa ventilação, faço a inclinação da cabeça, que aí passa a ser secundário essa possibilidade, né, dessa iatrogenia. Próximo slide, por gentileza. Respiração boca a boca. Eu inicio com 2 ventilações que sejam suficientes para que eu possa ver o tórax da vítima se elevar-se. A respiração, normalmente, o indivíduo que está ao socorrista deve, antes de ventilar, ele respirar. E não deve fazer ventilações muito rápidas, porque eu posso causar distensão gástrica no paciente que eu quero reanimar. Próximo slide, por gentileza. Posso usar, professor, um dispositivo de barreira, uma máscara, um pocket mask, se eu tiver. Uma pergunta que é feita para a gente, normalmente, nessas apresentações é: mas eu, doutor, eu não me sinto confortável para fazer respiração boca a boca. Posso fazer, então, apenas as compressões torácicas? Sim. É o chamado hands-on CPR. Então tem uma pessoa que eu desconheço, está no meio da rua, né, em parada, é irresponsiva, não tem pulso, não respira, comecei com as minhas manobras, mas não me sinto seguro em fazer uma respiração boca a boca. Está autorizado a fazer só a compressão. Próximo slide, por gentileza. Chegou, graças a Deus, o desfibrilador. O desfibrilador externo automático, que é o DEA. É um aparelho portátil que pode ser empregado por leigos ou por paramédicos, deve estar disponível e carregado, não adianta eu ter ele à minha disposição se não tiver carregado e se eu não souber manuseá-lo, né? Então ele tem que estar à minha disposição, então são coisas que depois a gente vai ver que existem leis em determinados locais para que isso ocorra. Bom, um conceito de desfibrilação seria a oferta terapêutica da corrente elétrica, objetivando que o marca-passo natural do coração despolarize e reassuma o comando contrátil. Eu devo desnudar o paciente, secar o tórax se estiver molhado. Se for na mulher, eu posso apenas ajustar o sutiã, não preciso remover o sutiã, a não ser que ela tenha metal naquele sutiã. Se ela tiver adesivo transdérmico, eu devo retirar, porque senão pode dar queimadura química. Se tiver pelo em excesso, eu tenho que fazer uma tricotomia, raspar rapidamente, né, se eu tiver também essa possibilidade. Os eletrodos podem ser usados várias vezes no mesmo sujeito que está em parada. Eu não posso usar esses mesmos eletrodos depois para um outro indivíduo. Os cabos do eletrodo não podem atrapalhar a minha massagem. Eu tenho que fazer uma maneira que boto lá os eletrodos nas posições corretas, né? Abaixo da subclave à direita e abaixo do babilo esquerdo, mais na linha anterior da axila, e começo com as minhas manobras e que o fio não atrapalhe minha massagem cardíaca, que é o principal evento a ser feito no indivíduo com parada cardíaca. Próximo slide, por favor. Ele pode chegar de drone. Próximo slide. Ele pode ser do tamanho de um smartphone, desfibrilador. Próximo slide. E tem hoje até os ultraportáteis ou de bolso. Ainda não é recomendado pela American Heart, né, em termos de evidência, mas a que ponto nós estamos chegando, né? Próximo, por gentileza. Bom, chegou o desfibrilador. Tem aparelhos que só o fato de eu abrir a tampa dele, ele já liga. Outros eu tenho que ligar. E a partir dali, ele conversa com você. Então, é para o leigo. Então, ele vai, o próprio aparelho, fazer o diagnóstico da arritmia e vai ver se aquela arritmia é chocável ou não. Então, ele começa, aplica os eletrodos, que são as pás autoadesivas, no tórax do paciente.
Encaixe o conector dos eletrodos perto da luz que pisca. Então, eu botei os eletrodos naquela posição correta, e tem lá um desenhozinho, se eu não souber essas posições, né? Vou botar outro cabo dele e conectar com o próprio aparelho. Botão de análise, ele fala, analisando o ritmo cardíaco, não toque no paciente. Tu estava tocando, você estava fazendo massagem, tu tem que parar, e esse tempo de parada tem que ser menos de 10 segundos. Choque recomendado. Então tem duas situações, o choque é recomendado ou não está recomendado. Vamos partir do pressuposto que esteja recomendado. Ele fala, afaste-se do paciente. Todo mundo se afasta para não levar o choque, administra agora o choque. Aí tem um botãozinho que é um símbolozinho de um raio. Você aperta aquele botãozinho, aí ele fala, choque administrado, reinicie o RCP, reinicia a manobra. Você não vai ver se tem pulso nessa hora. Deu choque, tu parte direto para fazer a massagem. Aí 2 minutos, depois é que tu vai analisar novamente. Então você vai parar por menos de 10 segundos para analisar, e aí vou ter duas possibilidades. Ele dizer choque não recomendável ou choque recomendável. Se for recomendável, continua o mesmo processo. Carrega, afasta, administra. Se ele fala não recomendável, eu tenho duas possibilidades. O indivíduo voltou a viver, então no momento que ele fala não recomendável, aí sim é o momento que eu vou ver se ele tem pulso. Então ele fala choque não recomendável. Vejo, tem pulso, significa que eu consegui ressuscitar. Choque não recomendável, vou ver, não tem pulso, eu estou num outro tipo de arritmia não chocável. Eu tenho que continuar a massagem. Então no momento que ele fala choque não recomendável, aí vou ver se tem pulso. Pulso positivo, opa, consegui ressuscitar o indivíduo. Pulso negativo, sem pulso, eu tenho que pegar e voltar para a massagem. A massagem é primordial, eu não devo perder tempo em relação a ela. Então, diante de um leigo, ou melhor, se tiver uma pessoa leiga, ele é capaz de ser orientado, basta saber ler. Isso, exatamente. Aparece na tela do instrumento. Perfeito, ele é feito para isso, exatamente. Bom, o próximo, por gentileza. Eu tenho, na verdade, 4 mecanismos, Tourinho, eletrofisiológicos envolvidos na morte súbita. 2 ritmos chocáveis, que é a fibrilação ventricular, e ataque ventricular sem pulso. São ritmos chocáveis. O leigo não precisa saber isso, porque o aparelho vai fazer isso para a gente. Então ele vai verificar, o próprio aparelho, ele identifica se eu estou numa fibrilação ventricular ou se eu estou numa TV sem pulso. E aí ele fala que choque recomendável. O próximo, por gentileza. Aí é uma curiosidade, né? Curiosidade assim para quem não é cardiologista, que é o torsade de Ponte, que é o torsade de Poix. É o nome dado por um subtipo de uma TV polimórfica, a qual apresenta uma morfologia atípica. Parece que está torcido, torção dos pontos. Tem um complexo para cima e complexo para baixo. É um tipo de taquicardia ventricular, porque eu posso ter uma taquicardia ventricular monomórfica ou polimórfica. A monomórfica eu posso ter ela estável ou instável. Se eu tenho uma taquicardia ventricular monomórfica, o sujeito tem impulso, né, e ela está instável, eu tenho que fazer não uma desfibrilação, e sim uma cardioversão elétrica. Então eu tenho que pegar o aparelhinho que está lá assincrônico e apertar o sincrônico. E a cada choque que eu dou sincronizado, o segundo choque, eu tenho que voltar a apertar aquele botão que ele volta para a posição de assincrônico inicial. E a torsade polimórfica, ela mesmo que o indivíduo tenha pulso, ela é considerada também uma parada cardíaca. Eu tenho que desfibrilar. Então, se eu tenho um ataque ventricular polimórfico, o indivíduo está com pulso, mas está instável, do ponto de vista hemodinâmico, não é cardioversão, ao contrário da monomórfica instável, que é a cardioversão. Eu tenho que usar o desfibrilador, né, de uma forma assincrônica e desfibrilar. Uma coisa é desfibrilação, outra coisa é cardioversão. A cardioversão vai tentar sempre pegar o choque na onda R do eletrocardiograma, porque se ela pega num período vulnerável da onda T, eu posso desenvolver uma arritmia fatal. Então é apenas uma curiosidade. Vamos agora para os dois choques, duas arritmias não chocáveis, que é a atividade elétrica sem pulso e a sistolia. São arritmias que levam o indivíduo a uma parada cardíaca, porém elas não são chocáveis. O monitor, o aparelhinho do DEA, do desfibrilador externo, que é inteligente, automático, faz esse diagnóstico para a gente. Interessante que a atividade elétrica sem pulso, quer dizer, tem uma atividade elétrica, o indivíduo, porém ele não tem uma contração mecânica, ele não tem pulso. Então, eu estou diante de uma parada cardíaca. A gente vai ver que a gente tem que fazer uso de adrenalina e massagem cardíaca, mas não adianta chocar. E a atividade elétrica pode ser qualquer atividade. Aí no exemplo está um ritmo sinusal, mas pode ser qualquer atividade que não esteja gerando pulso. Eu estou em parada, é um outro mecanismo de parada cardíaca.
A seguir, por gentileza, bom, chegou ao hospital. Então a gente falou um pouquinho para o leigo, né, com magia. O cenário seguro, o sujeito está irresponsivo, pedir ajuda, vi se respira, se tem pulso, nada disso. Começo com as massagens de uma forma sincrônica, 30 compressões, 2 ventilações. Chegou a ambulância, ou a mesma chegou no hospital. Agora é a equipe de parada respiratória realizando o suporte avançado de vida em cardiologia. Aqui está a foto, está o AMBU. O AMBU é à direita, né? Então, estou com ele com a bolsa, a válvula e a máscara. Ali só está a bolsa e a válvula, não tem a máscara, porque o indivíduo está entubado. Já foi a intubação dentro do hospital. Então, eu tenho já a equipe aqui. Tem um fazendo massagem, o outro na parte respiratória, a enfermeira botando as drogas no antebraço e o líder vendo o monitor e comandando essa equipe de parada cardíaca que os hospitais todos deveriam ter. Muitos têm, na verdade. Outros ainda precisam se organizar nesse sentido. Aqui, a compressão e ventilação não é mais feita de uma forma sincrônica como antes de entubar. Aqui, a forma aqui é assincrônica. Eu vou fazer 100 a 120 compressões por minuto e o indivíduo da ventilação vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos. A bolsa ela tem em torno de 1.500 a 2 litros de ar. Quando eu faço uma compressão, eu não preciso comprimir toda a bolsa, eu faço 1/3 dessa compressão. Estou jogando 500 ml de ar ali para dentro. Então eu faço 1 segundo, tenho que esperar 6 segundos para fazer um novo, independente da compressão do meu companheiro que esteja fazendo. Ao contrário, lá fora, que foi sincrônica. Compressões 30, parou, 2 ventilações. Aqui não. O cara está fazendo compressão, o outro colega está fazendo ventilação. E a ventilação é 1 a cada 6 segundos, né? Em média de 10 a 12 por minuto. Então, eu memorizo assim, eu faço o AMBU, aperto o AMBU e faço 2, 3, 4, 5, 6, aperto de novo. 2, 3, 4, 5, 6, aperto de novo. Então, não estou importando com o outro que está se importando com a massagem e com o ritmo dessa massagem cardíaca. Próximo slide, por favor. Eu tenho hoje dispositivos que avaliam a eficácia de compressão. Eles são colocados embaixo e eles avaliam se a minha compressão está sendo eficaz, se eu estou realmente botando de 5 a 6 centímetros, se ela está se realizando como deve ser realizada. Próximo slide, por favor. Olha, curiosidade, professor, em 1947, Dr. Beck e colaboradores aplicaram com êxito, que é interessante, uma corrente alternada diretamente no coração humano. Olha o tamanho do desfibrilador. Hoje nós temos desfibrilador de bolso. Olha o que era em 1947. Próximo, por gentileza. Os desfibriladores manuais têm 2 tipos, monofásico e bifásico. O bifásico tem o truncado exponencial e o retangular, também chamado de retilinear. O monofásico são 360 joules, que eu tenho que desfibrilar, e o bifásico, que é o mais utilizado hoje em dia, é de 120 a 200 joules. Eu pressionar as pás para eu vencer a impedância torácica. O que é a impedância torácica? É a resistência que o meu tórax dá à própria energia que eu quero aplicar no indivíduo. Próximo slide, por gentileza. O desfibrilador manual, eu vou aplicar gel para diminuir a impedância, vou posicioná-lo corretamente. Então, ali à minha esquerda eu tenho abaixo da subclávia à direita e abaixo do mamilo à esquerda. Né? Aqui o médico tem que saber interpretar, ao contrário que o desfibrilador vai fazer isso por mim, aqui não, eu tenho que saber se aquela arritmia é uma fibrilação ventricular, se é um ataque ventricular que não tem pulso, se é uma atividade elétrica sem pulso, se eu estou em assistolia. Uma coisa que a gente deve chamar a atenção, se o indivíduo tiver um marca-passo ou um CDI, eu tenho que colocar as pás com uma certa distância as pás que eu vou desfibrilar, uma certa distância do gerador do marca-passo. Aí tem, só um pouquinho anterior, por gentileza, aí você vai ver que você tem autores que falam em torno de 8 centímetros de distância, tem outros que falam de 10 a 15 centímetros, eu não vi uma certa consenso em relação a isso, e eu confesso a você que eu não tive grandes experiências, peguei muita gente para parada cardíaca, mas nunca peguei um indivíduo com marca-passo separado. Embora outro dia, até no local que eu trabalho, teve um sujeito que teve uma parada cardíaca e tinha marca-passo. Eu soube depois, na academia, próximo ao local onde eu trabalho. Deve ser, então, afastado do gerador. Próximo slide. Lembrar o protocolo de linha reta. Tem uma linha reta no monitor e eu vou fazer o seguinte questionamento. Será que é uma sistolinha mesmo? É aquela arritmia que eu não preciso chocar, mas eu tenho que fazer massagem? Então, existe um acrônimo para a gente lembrar de fazer algumas coisas para confirmar ou excluir essa possibilidade, que é o chamado cagada. Então, K
verificar todas as conexões. Será que alguém desligou o monitor, passou no fio, então está com uma linha isoelétrica, mas não está em parada, está desligado o aparelho. Vou verificar ganho. Eu vou pegar no monitorzinho e vou aumentar a sensibilidade, vou selecionar as derivações. Se em paz eu faço uma rotação 90 graus, hoje em dia isso não é tão recomendável, que dá um certo perda de tempo, tem assim, botar na parte anterior e na posterior do tórax, para ver se há um vetor de fibração ventricular, que às vezes a fibração ventricular é tão fina que não aparece, parece uma linha reta, parece uma sistolia. A fibrilação ventricular, eu tenho que dar choque, eu tenho que desfibrilar. A sistolia não. Próximo slide, por gentileza. Aqui uma foto de uma desfibrilação interna. Cirurgia cardíaca, intracardíaca, estou desfibrilando diretamente. As desfibrilações que nós mostramos até então são externas, né, com tórax não íntegro. Próximo, por favor. Uma brincadeira. Diz que a parada cardíaca abortada da Branca de Neve não se deu pelo beijo do príncipe, sim, que ele tinha um desfibrilador. Por isso que ele conseguiu fazê-la reviver. Próximo slide. Acesso. Venoso periférico. Eu não posso perder tempo. Região anticubital periférico. Caso eu tenha uma dificuldade, posso usar o intraósseo, mas sempre o venoso periférico. O intraósseo é apenas uma dificuldade. Com o intraósseo eu tenho que ter o aparelhinho, né? O instrumento, tem que perca um pouquinho mais de tempo, enquanto o venoso é muito mais rápido. Então, o acesso numa parada cardíaca é venoso e periférico. Próximo, por favor. Bom, eu estou no hospital, vou usar dispositivos de via aérea avançada, vou usar da esquerda para a direita o combitubo, a seguir eu tenho um tubo laríngeo, terceiro eu tenho uma máscara laríngea e a seguir uma intubação endotraqueal. Os três primeiros são dispositivos extraglóticos, que eu não preciso saber a técnica de intubar. O último ali é intubação. Já falei que, ou seja, uma ventilação a cada 6 segundos, cada ventilação deve demorar 1 segundo, com volume suficiente para eu ver elevar o tórax do paciente que está em parada. Vou evitar ficar hiperventilando, isso causa dano. E aqui, como já foi dito, é assincrônico com as massagens, quer dizer, sem compressões, independente de uma ventilação a cada 6 segundos. Próximo slide, por gentileza. Vou instalar a capnografia, que é uma ferramenta que vai medir, através de imagem gráfica, o dióxido de carbono. E ele vai me dizer se a qualidade de massagem minha está boa e se o indivíduo houve uma recuperação de circulação espontânea. Aí então, à direita, lá em cima, o tipo de capnógrafo. Isso é o pessoal de CTI está habituado a utilizar. Próximo slide, por gentileza. Bom, não vou falar sobre isso, mas só relembrar que eu tenho 2 tipos de tratamento, né? Então eu tenho o seguinte algoritmo. A minha esquerda, fibrilação ventricular e taque ventricular sem pulso, e a minha direita, sistolia ou atividade elétrica sem pulso. Eu vou massagear, vou chocar o indivíduo e vou alternar, a partir do segundo choque, se ele não voltar, usar adrenalina, no caso da esquerda, nos ritmos chocáveis. E aí depois vou alternar com droga antiarrítmica e vou diminuindo pela metade. Vou fazer isso até 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a sexta. Depois da sexta, vou alternando adrenalina, comidorona ou lidocaína. Mas a partir da sexta, que é a adrenalina, a 7ª em diante, eu não uso mais droga antiarrítmica, lembrar disso. Como a adrenalina tem uma ação de 3 a 5 minutos, eu vou esperar, se eu tiver que dar novamente uma droga, 4 minutos para esperar a ação total da adrenalina, para repetir a própria adrenalina. À direita tem uma atividade, tem uma parada cardíaca que não é chocável, eu já começo com a adrenalina e começo com as massagens, e aqui nesse caso não uso droga antiarrítmica. Tem outros detalhes que não vêm ao caso nessa apresentação. Próximo slide, por favor. Importância do diagnóstico diferencial, porque se eu ressuscitei o indivíduo e não tive a certeza por que ele parou, ele vai parar novamente. Eu já tive várias experiências em relação a isso. Então a gente tem que estar na cabeça os 6 Hs e 5 Ts. Será que foi hipovolemia? À direita eu tenho o tratamento. Foi hipóxia? Foi hidrogênio? Foi hipo ou hipercalemia? Foi hipotermia? Nos T's, será que foi uma circunariana aguda, né, um infarto, um tromboembolismo, um pneumotórax? Foi uso de alguma substância tóxica? Foi tamponamento cardíaco? Se eu não identificar, principalmente aquelas paradas cardíacas não chocáveis, com uma atividade elétrica sem pulso e com uma sistolia, ele vai voltar a parar e eu não vou conseguir ressuscitar meu paciente. Próximo slide, por gentileza. Existem hoje, professor, compressões torácicas
automático, está aí à esquerda o Lucas, e autopulse. Não é superior à massagem cardíaca manual, primeiro fato. Agora, em algumas situações especiais, ele pode ser útil. Por exemplo, o indivíduo na hemodinâmica está com as mãos ocupadas lá com o macarrão, né, fazendo a cinecoronariografia, e alguém já tenha instalado esse compressor quando o paciente parou. Ele não vai ter mão para fazer massagem, porque ele está lá com o macarrão na mão. Isso pode ser útil nessas situações especiais. Mas ele não é superior à massagem cardíaca. Próximo slide, por gentileza. E existe, quando bem treinado, e aí tem um custo, que é a circulação extracorpórea através do suporte circulatório mecânico temporário, ECMO. Aí uma foto de uma instalação desse suporte em via pública e no próprio Louvre, lá em Paris. Obviamente aí tem que ter uma equipe muito bem treinada, né? Isso tem um custo também, então isso não é ainda corriqueiro na maioria do nosso mundo. Por favor, próximo slide. Cuidado pós-parada cardíaca. Eu vou estabilizar o paciente, conseguir retornar a circulação desse paciente. Vou ver a parte hemodinâmica, a parte ventilatória, vou pedir os exames. Se eu colhi a história da família, né, que ele estava com dor no peito antes dele parar, fiz um eletro, tinha alteração do segmento ST, eu vou encaminhar depois que ele voltou à circulação, a hemodinâmica, fazer um cateterismo. Enfim, e o termômetro esofagiano, que deve ser feito esse controle direcionado da temperatura, principalmente evitando que ele tenha febre, passe de 37,5, e eu devo fazê-lo por 36 horas, um dia e meio pelo menos esse controle. Aí o controle não é na axila, é termômetro esofagiano. Tá aí o instrumento. Próximo slide, por gentileza. Bom, a partir de 72 horas eu vou fazer o neuroprognóstico, vou avaliar neurologicamente o meu paciente. Antes não, porque ele está cheio de drogas, vai ter perturbação nessa avaliação. Próximo slide, por favor. Esse é o slide que eu acho principal e mais importante. Como fazer a prevenção de uma morte súbita cardíaca? Então, se eu, no início, falei que do ponto de vista epidemiológico, a principal causa de uma morte súbita, uma parada cardíaca, é cardiológica, e dessas a principal é a doença arterial coronariana, a incidência e a prevalência aumenta com o passar dos anos, eu vou tratar os fatores de risco. Então, se eu tratar hipertensão e diabetes, eu diminuo a probabilidade de eu ter uma síndrome coronariana aguda, de eu ter um infarto. Se eu diminuo essa possibilidade, eu diminuo a possibilidade de uma morte súbita. Mas se eu tiver ainda uma parada cardíaca, a gente deu algumas informações como a gente deve agir na tentativa de reverter essa situação. É difícil, mas é possível. Próximo slide. Essa publicação foi agora, de 2026, eu achei super interessante. Se eu verifico em termos de prevenção, os fatores de risco são o principal fato para eu prevenir de eu ter uma parada cardíaca futura, essa estatística americana é interessante, que ela mostrou que o controle dos fatores de risco cardiovasculares tem piorado nos Estados Unidos ou pararam de melhorar, e que existe uma disparidade em relação à raça e em relação à renda. Quer dizer, as pessoas mais abastadas vivem mais e têm um tratamento melhor, que também não é novidade. As taxas de doença arterial coronariana que vinham, na verdade, aumentando desde... as taxas de doença arterial coronariana, elas vinham diminuindo até 2018. A partir de 2019, elas voltaram a aumentar. Então, um outro fato interessante que eu me esqueci de falar é que antigamente a gente falava que a principal arritmia numa hora cardíaca era a fibrilação ventricular, que eu tenho que desfibrilar. Os registros têm mostrado o contrário, que a principal arritmia tem sido aquelas não chocáveis, atividade elétrica impulso e a sistolia. Mas é possível que, se com uma doença arterial coronariana voltou a aumentar, acredito eu que isso vai se modificar. Vamos ter novamente a fibrilação ventricular, na minha opinião, como principal causa. E outro fato interessante, eu resumi, né, de importância essa que está no JACC, né, no Jornal do American College, esse relatório, agora atual, de 2026, que mortes por hipertensão quase que dobraram nas últimas 2 décadas. Então, vê a importância de a gente controlar esses fatores de risco. Próximo slide, por favor. Professor, no dia 29 de setembro de 2000, a Federação Mundial do Coração, com apoio da ONU, criou o Dia Mundial do Coração. A partir dali, todo dia 29 de setembro é considerado Dia Mundial do Coração. 14 anos depois, uma ONG chamada Instituto Lado a Lado pela Vida cria o chamado Setembro Vermelho, em alusão àquele Dia Mundial do Coração que 14 anos antes a ONU, junto com a Federação Mundial, tinha criado.
4 anos depois, a Sociedade Brasileira de Cardiologia muda esse termo, Setembro Vermelho, por uma questão jurídica de patentes. Mas o objetivo é o mesmo, são campanhas de conscientização que acontecem todo mês de setembro, que é uma forma de chamar a atenção da gravidade das doenças cardiovasculares e conscientizar o público leigo da necessidade de reverter esse quadro. Em 2023, é publicado no Diário Oficial da União uma lei que torna setembro o mês de conscientização sobre doenças cardiovasculares. E a gente tem feito lá na nossa academia, mês de setembro, né, campanhas vinculadas ao setembro, que o Setembro Vermelho, que não foi da SBC, foi desse instituto, mas ficou muito mais marcado esse termo do que o Setembro do Coração, que questão jurídica ela mudou. O próximo, por gentileza, existe uma lei estadual, doutorinho, de 2014, que dispensa a obrigatoriedade de atestado médico aos praticantes de atividade física que responderem negativamente a um questionário. E aqui é uma coisa interessante. Eu, quando ia para o clube, de períodos em períodos, eu era obrigado a apresentar um atestado médico. Então, se eu tinha fator de risco, tinha acima de uma determinada idade, tinha que apresentar lá uma prova de esforço. Tinha um departamento médico, tinha um médico que avaliava e podia permitir ou não que eu praticasse aquela atividade no clube. A partir de 2014, não existe mais isso, né? E agora, se o próprio praticante ele responde ao questionário e mente, e às vezes ele não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso, ele pode praticar e joga uma responsabilidade que antes era também do clube para cima do indivíduo. Eu acho que isso aí foi um retrocesso, na minha opinião. Mas tem uma coisa boa, uma lei agora municipal de 2022 que torna obrigatória a disponibilização do desfibrilador cardíaco em locais de grande circulação. Então a gente vê isso em metrô, em shoppings, academias, todas as academias são obrigadas a ter. Não sei dizer como é que está a fiscalização em relação a isso. A OMS também diz uma coisa, que 7 milhões de mortes poderiam ser revertidas até 2030 se investisse, principalmente nos países de médio porte, um adicional de $1 por pessoa ano na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes. Quer ver, então, que isso diminuiria o número de mortes súbitas. Eu acho isso fantástico. Interessante no Japão que existe um mapa em que mostra, através de um aplicativo, onde tem o DEA, porque estou num determinado local, eu preciso saber onde tem o DEA, eu tenho pouco tempo para isso. Então, aqueles pontos vermelhos ali no Japão são locais em que tem o dispositivo à disposição. E ele faz o diagnóstico, né, e o próprio tratamento para o indivíduo leigo. Próximo slide, por gentileza. Agora, estamos chegando próximo ao final, o ACLS 2025, atualizações. O que mudou? No ACLS 2025, há 760 recomendações. Eu só botei 3 ou 4 que eu achei principais. Foram 233 estudos, tiveram classe 1 de recomendação, quer dizer, deve ser feito. 76 classe 3, não deve ser feito. Desses 76, 55 não tinha evidência de nenhum benefício e 21 que causava até dano. E apenas 11 tiveram evidências nível A. Então, tivemos só 233 com classe 1 de recomendação e 11 com evidências de nível A, quer dizer, grandes estudos, que é realmente muito difícil fazer esses estudos em parada cardíaca. E quais seriam, então, as principais modificações? Que a cadeia de sobrevivência passou a ser unificada. Lembra que eu falei que até 2024 eu tinha adulto, era uma, pediátrico era outro, se era extra-hospitalar era uma, diferente de intra-hospitalar. Agora é uma só. Primeira grande modificação. A segunda é em relação à sequência universal do desengasgo. Me lembro, professor, eu na faculdade fui fazer uma prova de fisiologia e era a matéria que uma das matérias que mais reprovava na época e estava feliz da vida que eu acho que eu tinha gabaritado a prova. Falei assim, eu mereço almoçar e gastar nesse almoço. E fui até o centro da cidade para almoçar. Vi lá o prato mais caro, que era um filé, estava morrendo de fome. Demorou. Primeiro pedaço, eu botei um pedaço grande e engasguei. Estava sozinho na mesa. A aflição é tão grande. E eu olhava para a moça que estava servindo, chamando a atenção dela para me socorrer. Você fica suando e você está morrendo, você está engasgado. E ela pensou, eu acho que eu estava fazendo algum tipo de approach em relação a ela, que ela ficou rindo, até que ela percebeu que eu estava morrendo e me deu um soco nas costas. Aquilo caiu, um alívio. Perdi a fome. Eu que estava morrendo de fome, paguei aquilo, não comi, nunca mais entrei naquela pensão para comer esse prato. E é interessante que foi um soco nas costas que eu pedi para ela dar.
Até então, a gente vai ver a manobra de Henlich, que é a manobra abdominal. Se preconiza agora, 2025, que você faça 5 golpes nas costas antes das 5 compressões abdominais. Então a vovó estava certa quando mandava bater nas costas. E eu tive essa experiência na prática. O lactente faz as 5 compressões nas costas, mas faz as 5 no tórax, não faz no abdômen, por questão de trauma. O novo algoritmo dos opioides, que é uma epidemia nos Estados Unidos, né? Então, prioridade aqui é ventilar. A naloxona, que é um antídoto da ação dos opioides, que ele é um depressor do sistema nervoso central e da respiração. Eles têm acesso ao público leigo de boa fé, quer dizer, o público tem um acesso fácil na farmácia comprar o naloxona, que é um antídoto para o indivíduo que ainda não está em parada cardíaca, né? Mas está intoxicado, né? Por overdose de um opioide. Como diferenciar a parada respiratória de cardíaca, daí a importância daqueles conceitos iniciais. E aqui, por último, a desfibrilação sequencial dupla. Eu fiz 3 choques, não consegui reverter minha fibrilação ventricular, né? Existem trabalhos que mandam fazer 2 choques de uma forma dupla. E trabalhos também com mudança de vetor, antero e posterior. Tem um trabalho interessante de 2024, publicado no JAMA, da Universidade de Oregon, com 255 pacientes, em que mostra que teve uma eficácia de 2,5 vezes mais do que o tradicional. Porém, isso ainda não é estabelecido como recomendação da American Heart. Eles alegam que precisa ter mais coisas para poder recomendar isso seja feita. Mas isso é uma novidade que poderá vir por aí. Próximo slide, por favor. Aqui, então, é a manobra de desengagem, a manobra de Henlich, né? Que deve ser feita depois dos 5 socos nas costas. Agora, próximo, por favor. Esse gráfico é interessante, doutor Torinho, porque uma parada cardiorrespiratória por fibrilação ventricular ou ataque ventricular sem pulso, que são aquelas arritmias que são chocáveis, eu tenho no eixo cartesiano da abscissa X o tempo, em minutos, até 10 minutos. Então, se eu, no primeiro, lá em cima, se eu não faço RCP, não fiz a manobra, chegou tarde o desfibrilador e era para chocar, chegou tarde, a chance de sobrevivência é nenhuma ou 2% no máximo, ao acaso. Se, no segundo, eu comecei a fazer a massagem, quer dizer, eu vi que estava parada cardíaca, comecei a fazer o que podia fazer, uma massagem cardíaca eficaz. Mas o desfibrilador demorou a chegar, atrasou, eu tenho de 2 a 8% de chance de sobreviver. Se, por acaso, eu comecei a fazer a massagem no tempo certo, até 2 minutos, o desfibrilador chegou precocemente, eu tenho uma chance de 20% de sobreviver. 100 iriam morrer, eu salvei 20 que voltaram a ressuscitar. Se agora eu faço a massagem em tempo certo, o desfibrilador chegou rápido, fiz no tempo certo, foi para a ACLS, foi para o hospital, tem uma equipe de ACLS que vai fazer a coisa corretamente, a chance pode chegar a 30% a 60%. Quer dizer, isso evidentemente numa parada cardíaca chocável, né? Então eu achei esse slide fundamental em termos de mensagem. Estamos terminando, vamos, o próximo, por favor. Então é importante deixar essa mensagem, professor, que a RCP, a recuperação cardiopulmonar, a massagem, a respiração precoce, a massagem precoce e de alta qualidade, né? Tem que saber fazer a massagem, daí a gente dá aqueles passo a passo, e uma desfibrilação imediata nas arritmias chocáveis, que é o primordial. Então precisa saber intubar, saber fazer a massagem. A fração de compressão torácica deve ser superior a 80%. O que é a fração de compressão torácica? Durante todo o meu período de parada cardiorrespiratória, 80% desse período eu tenho que estar fazendo massagem. Só 20% me dá o luxo de ter parado a massagem. Quem seriam esses momentos? Momentos de interromper a massagem. Quando eu estou analisando o pulso, que aí vai ficar difícil analisar o pulso com o sujeito massageando. Quando eu estou analisando o ritmo, um indivíduo, quando eu vou desfibrilar, porque todo mundo tem que sair, senão leva um choque também. Quando eu vou entubar, isso tem que ser feito rapidamente, tudo menos de 10 segundos, aquele evento desse. E se a vítima se moveu porque ela ressuscitou, vou parar, evidentemente. E naquela sincrônica inicial, em que estou fazendo 40 compressões, paro para o indivíduo abrir as vias aéreas e fazer as 2 ventilações. Ou na troca do ressuscitador em caso de fadiga. Cansei, deu 2 minutos, aí vem outra pessoa. São os momentos que rapidamente eu posso parar a massagem. Na maioria do tempo eu tenho que ter. Que maioria do tempo é isso? 80% ou mais tem que estar com uma mão no tórax do indivíduo. Então, o próximo slide, eu queria dizer o seguinte, mas quais seriam as situações em que eu não devo tentar ressuscitar? Existem algumas, e não é tão fácil. Mas se eu estou chegando lá, o indivíduo já está caído,
já está, sei lá, horas, dias, já está com livor cadavérico, não tem o que fazer massagem cardíaca nesse indivíduo. Já tem uma história que é um indivíduo com fora de possibilidade terapeuta, de metástase, não fizeram ressuscitação nenhuma, cheguei lá horas depois, ela está em óbito, não tem o que ser feito, não vou conseguir realizar nada. Esse é um dos motivos, mas nem sempre isso é tão claro. Evidentemente, existem os fatos aí religiosos, éticos, legislação de cada país em relação a isso. Próximo, por gentileza. Eu queria perfazer essa apresentação, primeiro voltar a agradecer, professor, e dizer o seguinte, às vezes o paciente tem só 1% de chance para viver, mas eu estou sempre com 100% de vontade para tentar. E agradecer mais uma vez o convite e ficar à vontade para outras perguntas que porventura o senhor queira fazer. Pois não, eu queria fechar então esse programa com um especial agradecimento à clareza com que se expôs, embora temos um tempo reduzido, né? Capacidade de síntese muito grande. E nesses minutos finais, agradecer a sua participação, agradecer esse convite e o quanto foi ensinado aqui. Penso que se o indivíduo acontece, geralmente isso acontece, digamos, em um ambiente fora do hospital. Mais de 70%. Ou em casa, ou na prática de uma academia, ou ainda num campo de futebol, etc. E que nós temos que saber, nós, os leigos, isso aqui é uma mensagem para quem está assistindo e que não é médico, você pode salvar uma vida. Então, muita atenção para a massagem cardíaca, né? E acompanhada da ventilação. Isso. Esse aí é o fundamental e a primeira atenção que todos podem... E pedir ajuda, né? E simultaneamente já pedir ajuda aqui no Brasil, 192. Isso. Né? 192 e dizer que tem uma parada e que precisa do desfibrilador. Correto. Né? Essa informação ele pode dar. Bom, tomado esse primeiro, o resto vai depender muito da atividade do especialista, né? O enfermeiro especializado, o médico também, que pode continuar o atendimento no sentido de manter esse indivíduo com vida. Certamente, nós vamos ter, a maioria dos casos, sucesso na ressuscitação. E quanto, mais ou menos, diante de um quadro desse tipo, não conseguem sobreviver? Tem ideia? Tem. Na verdade, quer dizer, entre o mundo ideal, né, e a realidade, a gente está bem distante desse mundo ideal. Então, o sucesso ainda é muito pequeno, mas temos um potencial de aumentar muito ele, né? Desde que as pessoas estejam treinadas para isso, que as pessoas tenham à sua disposição o desfibrilador, porque é ela que vai aplicar o DEA antes da chegada mesmo de um paramédico, né? Eu tenho menos de 10 minutos para fazer isso, então ainda estamos muito longe do ideal. A grande verdade é que, se a gente pegar a estatística, eu diria que naqueles que a gente consegue ressuscitar extra-hospitalarmente, que ficam sem sequela neurológica, é 7%. Que ficam sem sequela, dentro do universo conseguiu. Então, quer dizer, estamos ainda bem distante do mundo ideal. Agora, comenta-se que se eu tiver que ter uma parada cardíaca, que eu deva ter em Seattle. Nos Estados Unidos, em Seattle, a população é treinada exatamente para como deve se comportar. Então, se as pessoas estão treinadas, isso é repetido sistematicamente, né, de como se comportar, a chance de êxito aumenta sobremaneira, porque eu tenho que reconhecer a parada, eu tenho que fazer a massagem, tenho que pedir ajuda, a ajuda tem que chegar em tempo hábil. Aqui tem um problema de engarrafamento, ambulância, então, por isso que o drone pode ser um auxiliar, né, nessa chegada, ou se eu estiver no metrô, em locais de grande movimentação, e tem alguns casos no metrô do Rio de Janeiro de ressuscitação, porque os funcionários são treinados para isso. Então tem casos de êxito no metrô do Rio de Janeiro. Então essa é uma mensagem que a gente deve passar, né, e frisar que a gente precisa evoluir. E a gente começa a evoluir e melhorar à medida que espaços que nem esses que o senhor está nos dando, a gente consegue, do ponto de vista educacional, lembrar ao colega e principalmente ao público leigo que ele pode fazer muita coisa, basta 2 mãos. Eu lembro que no passado o professor João de Deus Brito, nosso confrade lá da academia,
fez uma referência ao raio, a estrutura que eles montaram para esse atendimento rápido. Pelo telefone celular, você chama, ele já localizou onde é que você está. Vem o drone, coloca o desfibrilador e todas as orientações lá. Olha, coloca isso aqui, faz isso, dá disparo. Fantástico, né? É verdade. E disse uma frase assim: eu tive que fazer uma parada cardíaca, etc. Quero que seja em Ohio. É interessante esse comentário dele, né? Mas, então, reitero mais uma vez esse agradecimento ao nosso dileto professor Mauro Alves, que colocou aqui, em um tempo tão reduzido, muitas informações que devem ser aproveitadas. Certamente, os colegas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, terá uma oportunidade de alargar seus conhecimentos, aqueles que já conhecem o assunto, atualizá-los, e aqueles que não sabem irão certamente aprender muito com o que foi falado aqui hoje. Ao professor Mauro Alves, os nossos agradecimentos por tão brilhante apresentação, e a todos que estão nos assistindo, curta, comente, compartilhe, não guarde para si esses conhecimentos. Isso aí pode salvar uma vida. E ative o sininho. Um grande abraço a todos.